Procuradoria-Geral da República argumentou que as provas usadas pela PF na prisão do ex-assessor do Jair Bolsonaro, Felipe Martins, apresentam fragilidades. O Paulo Gonet, né, que é o PGR, em um parecer datado em 20 de março, pede que a Força Aérea Brasileira e o governo americano providenciem mais informações para a apuração do caso. Olha... É a implantação, né? Não, é o crime impossível, esse crime do Felipe Martins, porque, olha só, ele foi preso por conta de uma viagem que ele poderia ter feito e não fez. Mas o problema não é só esse. Como se isso já não fosse absurdo o suficiente, o problema é, essa viagem também não era crime. Não teria problema se ele tivesse... Exato. A grande pergunta, sabe, é a mesma coisa que eu te falar assim, não, Ana, você está sendo presa porque você, sei lá, comeu uma maçã. Não, mas eu não comi. Então a gente vai prender você porque você ia comer a maçã, mas não comeu. Perfeito. Mas, tipo, comer a maçã, qual que é o problema? Tipo, assim, é uma estupidez. Assim, não existe qual é o crime do Felipe Martins. O passaporte dele estava legal, não existia ordem de prisão expedida contra ele, não existia ordem de apreensão do passaporte, não existia ordem de restrição. Querer alegar uma fuga. Mas fugir do quê? Quando você tá fugindo. Não, assim, a loucura toda, a insanidade, né, do processo é que ele estava fugindo de um processo que ele sabia que ia acontecer, entendeu? Porque ele sabia que ia dar um BO no 8 de janeiro, então ele sabia que ele seria processado, e aí ele, sendo mais esperto do que todo mundo, ele previu o futuro e já fugiu de um processo que não ia acontecer ainda. Ele está sendo preso pelos dons de previsão do futuro que ele tem. É o Minority Report, né? É Minority Report, entendeu? Você está sendo preso por potenciais crimes que você poderia cometer no futuro. Isso, até então, era tratado como tema de distopia, né? Para quem nunca leu o Minority Report, o relatório minoritário, né, é o título do conto em português. Minority Report é um conto do Philip K. Dick, que tem uma adaptação para o cinema com Tom Cruise. É bastante diferente em vários aspectos do conto, mas naquilo que interessa, na essência, o filme se mantém fiel ao conto, que é no futuro a polícia consegue, através de seres humanos geneticamente modificados, que são chamados de precogs, né? Porque eles têm a pré-cognoscência, né? Uhum. Então esses precogs, eles são capazes de ter visões de crimes que irão acontecer. E para cada visão de um dos precogs, são 3 precogs, 2 homens e uma mulher. E eles são tratados como objetos do Estado. Eles ficam dentro de uma câmara hiperbárica, numa banheira de água, né, só lá igual uns ratinhos de laboratório, tendo essas visões de crimes que vão acontecer. E aí tem uma tecnologia de uma máquina que transforma então em relatório as visões dos crimes que eles vão cometer, que as pessoas irão cometer. Serão cometidos, uhum. E aí, com base no relatório das visões dos precogs, eles então prendem as pessoas. E, assim, o sujeito não cometeu crime, não, mas o precog porque o precog, né, foi comprovado cientificamente que as visões deles são reais. Então, com base num relatório aqui da vidência de que no futuro você vai matar alguém, você já está sendo previamente preso para impedir que você cometa esse crime no futuro. E o conto chama-se relatório minoritário, né, Minority Report, porque existe, obviamente, uma máfia dentro do Estado em relação aos precogs, é tudo um grande arranjo, na verdade, do Estado, para conseguir, de alguma forma, burlar o sistema e prender as pessoas baseadas, de fato, em crimes que elas não cometeram e utilizar isso como uma forma de abuso de poder. E existe sempre, nem todos eles são trigêmeos, e nem sempre os trigêmeos têm o mesmo sonho. Então, às vezes, um tem a visão de que aquela pessoa vai cometer o crime, o outro também tem a visão, e um terceiro, às vezes, diverge, tem uma visão diferente. Essa visão diferente era chamada de um relatório minoritário. E, por anos, a polícia escondia, descartava e ocultava os relatórios minoritários para criar um ar de... Qual é a palavra que eles usavam na época da pandemia?
quando dizendo que todos os cientistas estavam em acordo, meu Deus do céu, eu tô com sono e me fugiu a palavra agora. Enfim, pessoal de casa aí, ajude no chat, porque eu estou com sono, né? Mas é uma concordância. Exatamente, mas não é concordância que eles. Unanimidade científica, acho que era mais ou menos isso, né? Então, para dizer que havia ali um consenso, era o consenso científico. Perfeito. O título do livro da Paula, inclusive, né? Consenso Inc. Exatamente, era o consenso. Então, para dizer que todos estavam em consenso, os relatórios minoritários eram escondidos e, com base nisso, prendia-se pessoas em crimes futuros. Quer dizer, essa coisa é tão absurda. Por que eu estou explicando o título? Porque de vez em quando a gente sempre cita Minority Report quando a gente está falando sobre essas prisões do Alexandre de Moraes, e a coisa é tão absurda que o Philip K. Dick precisou lançar mão de todo um artifício de ficção científica para justificar como que poderia ser possível um governo de um país civilizado e democrático prender pessoas com base em crimes futuros. Porque, de fato, esse é o sonho molhado de todo ditador. Né? Olha, não, mas é que o fulano ele é potencialmente perigoso, então vamos prendê-lo. Prender pessoas potencialmente perigosas porque eu acho que ela vai cometer um crime, isso só existe em ditaduras. Mas como ditaduras só podem surgir em democracias, né, os ditadores adoram as democracias para utilizarem ela como um meio de transporte para chegar até onde eles querem. Sim. Então, o Philip K. Dick, para poder justificar a existência de um elemento tão tirânico como prisões baseadas em potenciais crimes futuros, ele precisa criar toda uma história, todo um enredo de ficção científica com humanos geneticamente modificados que preveem o futuro e tudo mais. Ele não imaginou que seria tão fácil. É a distopia nossa de cada dia, pois né? O que é legal para quem leu o livro ou viu o filme, né, vai ver que os precogs, como eles ficam o tempo inteiro na água e com eletrodos na cabeça, sim, eles são todos carecas, né? E são 3. O Philip K. Dick pensou que precisavam de três carecas paranormais, né? A gente no Brasil, a gente precisou só de um careca anormal. Mas não é só essa distopia que tem sido trazida, não é? Pra gente comentar. Tem sido qualquer distopia, aquela coisa, make war fiction again, né? Porque tá demais. Todas as previsões se consolidando, não é? O processo, né, do Kafka também. É muito atual. É impressionante isso. Então, Brás, é essa questão de como que quererem implantar uma prova ou ficar cavucando, por mais que vá, demonstre, comprove. Agora ele quer imagens, veja. Ele precisa de imagens para esclarecer os fatos, não é? Ele precisa de imagens para provar que o Felipe Martins não viajou uma viagem que por si só seria... Ou seja, ele precisa... É muito curioso, porque geralmente as provas servem para provar que você fez algo. Ele precisa provar que ele não fez algo. Exatamente. Sabe? Então assim, você quebrou essa caneca. Não, eu não quebrei. Eu preciso de imagens de você não quebrando essa caneca. Exato. E aí, ainda por cima, Brás, como é que fica essa situação depois? Então comprovou do jeitinho que ele queria. Mas aí ele esteve já preso, passou por todas as situações... Olha, o que está acontecendo, vamos assim, falar de uma maneira bem clara. É óbvio que o que está acontecendo é uma perseguição pessoal ao Felipe Martins, tá? O Felipe Martins, ele representa ali o que eles chamam de ala ideológica do governo. Né? Vão usar o Felipe Martins ali como para criar algum tipo de pressão, para tentar arrancar algum tipo de informação. Tá? Isso, você está falando isso é ilegal, isso não pode. Mas é óbvio que é ilegal. Todo esse processo do começo até o fim dele é ilegal. Não é a primeira nem será a última atuação ilegal e imoral do Alexandre de Moraes. Sim. Então, assim, é óbvio que a finalidade disso é uma perseguição pessoal contra o Felipe, mas ao mesmo tempo parte de um processo para tentar pressionar os outros adversários do Bolsonaro, para tentar pressionar o Bolsonaro, para deixar um recado bem claro
de que não só os militares, mas a ala ideológica também foi vencida, também pagou o seu preço, né? Os olavistas dentro do governo estão pagando o seu preço também. E uma outra coisa, né, que enfim, me parece bem nítido é que esses erros que estão acontecendo nesse processo é muito deslavado, isso está muito na cara que é proposital. Sim. Porque sabem que não vão ter substancialidade para manter o Felipe preso, a não ser que assim toquem o foda-se mesmo, falar o seguinte, a gente vai prender porque a gente não gosta mesmo do sujeito e acabou. Virou várzea de vez e agora assim, eu prendo quem me dá vontade. Se eles não tiverem culhões para assumir, que é isso que está acontecendo, então assim, a gente precisa dar pelo menos ares, né, uma ilusão de legalidade, uma ilusão de processo legal à prisão dele. Então tem que segurar esse cara mais uns dias na cadeia, né? E aí, assim, né? Vai, como já foi... telefonema aqui, outro telefonema ali, dá uma erradinha aí no processo. Aí dá uma... E como foi mencionado aqui também, vai quebrando o espírito dele também, né? Óbvio, isso aí. Mexendo. Não, tem isso como parte, né, de uma ação política. Sim. Contra os aliados do Bolsonaro, mas também óbvio que é uma vingança pessoal, né? Uma punição contra a pessoa do Felipe.